Muito bom dia, senhoras, muito bom dia, senhores. Maravilhoso dia, caríssimas, maravilhoso dia, caríssimos. Maravilhosa tarde, maravilhosa noite, a depender do momento que os senhores estão se encontrando com este tema, com este sobrevoo, com esta proposição reflexiva. É um tema, caríssimos, ele não tem. A gente pode dizer que ele não é um tema de manchete, onde saiu na imprensa, mas claro que a gente poderia tomar vários exemplos para iniciarmos essa reflexão. De todo feito, a ideia de exclusão e de inclusão sociais tem a ver com o início da formação da sociedade humana no que tange às suas múltiplas dimensões. Então a gente está falando de um evento que origina, que tem uma originalidade, senhores, a partir do momento em que o ser humano passa a conviver em grupos. E a partir do momento que esse grupo se torna aquilo que nós chamamos de sociedade, a exclusão e a inclusão elas passam a ser dinâmicas constantes, pautando múltiplas relações que ocorrem nas múltiplas interconexões que há entre as pessoas, grupos e instituições também. Mas, sem dúvida, senhores, se a gente observa então, portanto, toda a história humana, nós veremos exclusão e inclusão. E esses elementos eles têm sido mais acentuados hoje, já no século XXI, também por algumas razões. Primeiro, que as exclusões elas têm ficado cada vez mais nítidas, perceptíveis, não que elas tenham aumentado necessariamente ou diminuído, não é o foco, elas têm tido um maior campo de visibilidade, isso é verdade, através das mídias sociais, através, enfim, todo mundo hoje, a frase que Glauber Rocha utilizava nos anos 50 para fazer o Brasil, o cinema novo no Brasil, né, uma câmera, uma ideia. Hoje nós temos todos um celular, uma ideia. Então nós podemos fazer lives na rua, podemos tirar fotos e enviar para para todas as nossas plataformas, e isso tem uma visibilidade, uma capilaridade realmente sem precedentes. Então, num primeiro momento, a percepção é que não significa que hoje a exclusão ela aumentou ou diminuiu, ou que a inclusão aumentou ou diminuiu. Elas têm sido tratadas em vários ambientes, por conta da sua dimensão e por conta da sua visibilidade. Né? Então isso não significa nem um juízo de valor positivo, nem um juízo de valor negativo. A exclusão e a inclusão são temas. Quando a gente pega, por exemplo, as questões raciais nos Estados Unidos, a foto aqui nós estamos vendo é um time de futebol, ao fundo, né, e eles estão carregando ali vários mascotes, né, de várias etnias, e ao fundo dizendo racismo aqui não. E quando a gente toma como exemplo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo, né, o que aconteceu também, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, sobretudo depois do falecimento de Jacob Blake nos últimos meses, e também, caríssimos, depois do falecimento de George Floyd, isso renovou o movimento Black Lives Matter, que já existia, né, desde 2013, por conta também de uma morte por sufocamento de um preto nos Estados Unidos por parte de uma violência policial. E de lá para cá, senhores, o movimento Black Lives Matter ele tem se acentuado, ficado um pouco excluso, sobretudo com relação à chegada do presidente Obama, enfim, e depois, caríssimos, nós temos as questões sendo disseminadas, por exemplo, em várias outras... por exemplo, quando a gente fala das redes de esporte e entretenimento nos Estados Unidos, como é o caso da NFL, do futebol americano, né, em que nós tivemos a participação precisa de Colin Kaepernick, né, que se ajoelhava durante o hino nacional estadunidense sendo tocado, num protesto dizendo: eu não posso ficar totalmente imune a uma bandeira, uma pátria que de alguma forma mata os meus pares, né, por assim dizer. Quem não se lembra, por exemplo, de LeBron James fazendo uma participação política muito forte nos jogos da NBA, da NBA Bubble, né, Bubble agora que está sendo transmitida pela Disney. Enfim, é a questão da visibilidade, a questão da amostragem desses temas que tem ganhado cada vez mais capilaridade. Então a possibilidade dessas questões
E nós estamos falando necessariamente do nosso tempo, portanto, nós estamos falando de um racismo típico dos nossos momentos, que tem a ver com a questão étnica, que tem a ver com a questão de ser preto ou ser branco, enquanto que na Idade Média outros racismos existiam contra os judeus, por exemplo. Os egípcios também faziam. Então, em todo o tempo da história humana, em todo local da história humana, nós teremos a presença do racismo e do preconceito, né? E da exclusão, portanto, e da inclusão também. Ao que nós estamos vendo hoje, o tema atual de nossa inclusão e de nossa exclusão está relacionada, né, os temas estão relacionados às questões étnicas, às questões de pessoas com deficiência, por exemplo. Então, o primeiro ponto, senhores, que nós vamos observar é que o conceito de exclusão e inclusão, esses dois conceitos carregam conotações multidimensionais. Então, nós não falamos apenas da questão étnica, da orientação sexual, da orientação religiosa, ou mesmo nós poderíamos dizer de questões relativas às pessoas com deficiências. Então, nós verificaremos, senhores, que a exclusão e a inclusão ela tem uma característica multidimensional, ela perpassa essas variadas circunstâncias. Ponto número 2. Hoje não significa que somos mais excludentes ou mais includentes. A visibilidade desses temas, dadas as questões relativas às redes sociais, que já conversamos inclusive no último tema, dá visibilidade e proporciona maior debate, proporciona conversa sobre o tema de forma mais aprofundada. E o terceiro aspecto, senhores, antes de fato começarmos a esboçar esses elementos próprios da exclusão e da inclusão, e lembrando que esse tema, o tema da inclusão e da exclusão foi o pano de fundo do tema de redação do Enem do ano passado, falando sobre, senhores, a questão do acesso, né, ao cinema, enfim, no interior ou nos grandes centros, né? Isso tem a ver com inclusão e com exclusão também. E por que ela é uma questão de multidimensional? Porque o tema da inclusão e da exclusão relativa ao cinema pode ser observado através de uma questão de renda. Poucas pessoas têm acesso por conta da renda, ou então por uma questão geográfica. Na nossa cidade, embora na região de Santo Antônio de Pádua e afins começa a se perceber a possibilidade de termos um cinema em breve ali. Quem toma a estrada indo de Santo Antônio de Pádua a Pirapetinga, antes do Campestre Pádua Clube, tem à esquerda um local, uma placa que está dizendo que vai ser o futuro cinema. Mas, caríssimos, o que nós temos, portanto, de informações é o seguinte, né? Necessariamente nós estamos distantes geograficamente. E outra, a gente poderia tomar, por exemplo, a exclusão relativa a pessoas com deficiência, né? Então, pessoas que têm deficiência, elas têm muita dificuldade, caríssimos, de acessar o cinema, e que, portanto, teria, enfim, é uma dimensão dessa exclusão. Então, esse é o primeiro aspecto. A exclusão e a inclusão como questões sociais, como temas sociais, tem muito a ver de forma predominante com a ideia de multidimensão. Agora, é interessante fazermos um esboço teórico, né? Os senhores, por exemplo, os senhores que estão escutando esse tema, né? Em sociologia, os senhores sabem que nós conversamos sobre Max Weber. E Max Weber tem um método de estudo que é o chamado tipo ideal. O que é o tipo ideal? Ele recorta um exemplo na sociedade. Ele, portanto, utiliza um método indutivo, né, parte do indivíduo para o particular, vai analisar aquele recorte, ou que ele chama de tipo ideal, e a partir desse recorte analisado de forma profunda, ele tira conclusões para todos os outros temas correlatos. Então, antes de fato começarmos a esboçar as características relativas aos temas correlatos à exclusão e à inclusão, é interessante fazermos aqui um pequeno registro de tipo ideal, né? Uma pequena trajetória metafórica para compreendermos como isso pode impactar. Quando nós falamos necessariamente em sociedade, tem dois conceitos que cabem muito precisamente dentro de sociedade. Sociedade é igual a indivíduos mais instituições. Indivíduos nós sabemos que são, nós, pessoas. Agora, instituições, quando a gente é abordado por essa característica, a gente fica perguntando, mas o que seriam instituições? Uma resposta direcionada, senhores, instituição é aquilo que institui algo, né? Então, aquilo que institui algo é uma instituição.
Então, senhores, vamos imaginar, por exemplo, um jovem, né? Vamos imaginar uma bebê, né? Uma bebezinha que acaba de nascer. O seu nome vai ser Lara, né? Enfim, Larissa, enfim, a gente pode criar um nome. Maria, Maria é um nome bem mais corrente, né? Maria, senhoras e senhores, ela nasceu, né? E a partir do momento, vejam só, a partir do momento que ela abre os olhos e quando ela vai dar o seu primeiro registro de fala, né? O seu primeiro registro de expressão, né? Através do choro, ela abre os olhos e vê à sua frente seu pai, sua mãe, possivelmente, os médicos, ou seja, ela está rodeada de pessoas. E até, enfim, ela nasceu e ali ela já teve contato, senhoras e senhores, com pessoas. Ela é levada para casa depois do segundo dia. E durante aqueles momentos iniciais de sua vida, ela vai ter contato com a primeira grande definidora instituição da vida humana, que é a família. Mas por que a família é uma instituição? Porque ela institui alguma coisa. A família institui regras, horários para comer, horários para dormir, horário para se vestir. A família institui disciplina, a família institui valores, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é indigno, o que é benigno, o que é maléfico. Então a família institui todos esses tipos de elementos. No primeiro momento, a Maria ela não sabe associar o que a mãe está falando e o que o pai também. Então, muito do que vai ser captado pela Maria será pelo seu inconsciente. Mas aquilo vai tendo uma capacidade muito forte de moldar a personalidade da Maria posteriormente. Não é? E um dado fundamental, senhores, é que para Maria sobreviver, ela depende de outras pessoas. Então a ideia de solidariedade, de sociedade, tem a ver com essa interconexão direta. Nos primeiros passos da nossa vida, e se chegarmos a 100 anos e também tivermos um problema físico e formos já em caminho para o falecimento, nós também precisaremos de ajuda de outras pessoas. E aí a Maria cresce, senhoras e senhores, aos finais de semana, a sua família, por exemplo, é religiosa, coloca uma roupa bem bonita na Maria e leva a Maria para uma outra instituição muito forte, que é a religião. Por que religião é uma instituição social? Porque ela institui regras, ela institui valores, ela institui disciplinas, ela institui percepções sobre a vida. Há uma semelhança entre os valores dessa família que pertence a essa religião e os valores dessa religião também, porque muitos desses valores estão condizentes, né? A Maria faz 1 aninho, faz 2 aninhos, faz 3 aninhos. Aos finais de semana ela vai para uma instituição chamada igreja, vai para uma outra instituição, pertence da instituição chamada família, se encontra com o vovô, com a vovó, com a titia, com o titio. Quando ela faz 4 aninhos, 5 aninhos, ela já vai ser ajustada para ser colocada em uma terceira instituição da sua família. Qual é essa instituição, senhores? É a instituição chamada escola. E ela lá na escola, senhoras e senhores, vai se encontrar com outros indivíduos que estão vindo de outras formações como essas que narramos, que no Brasil, que na nossa sociedade tendem a ser muito próximas, né? E vai se encontrar com uma terceira instituição na sua vida, que é a instituição escola. Por que ela é uma instituição? Porque ela institui regras, horário para entrar, para estudar, olhe para frente, escute, veja, assinale, corresponda, traça feedbacks, e corresponda a valores também, e institui valores. É o que deve ser feito, o que não pode ser feito, que também vai se assemelhar muito com os valores que a gente escuta na instituição igreja e com a instituição família. E aí Maria se cresce, ela estuda para fazer uma universidade, adentra a universidade, e depois ela faz a universidade, e aí ela vai adentrar já com seus 25, 26 anos a uma quarta instituição na sua vida, que é a instituição do trabalho. Por que a instituição? Porque institui regras, institui valores, institui disciplinas. Percebam, senhores, como isso vai sendo articulado, e muito do que a gente escuta como valores morais dentro da religião, a gente vai escutar como bases de valores morais na nossa família, no nosso trabalho e na nossa escola, porque estão interconectadas, né? Ainda mais numa sociedade ocidental, que tem majoritariamente a religião cristã, enfim, que é pautada pelas regras do capitalismo e então tem muita proximidade. Maria, né, no trabalho, conhece Carlos, se enamoram, se casam. Carlos também está trazendo toda uma bagagem institucional, social, uma formação psíquica e social. Eles se casam e vão montar uma outra nova instituição. E aí o ciclo começa novamente através da família. E muito provavelmente o que Carlos trouxe e o que Maria está trazendo vão ser estimulados e instituídos sobre
os seus próximos filhos, né? Os seus filhos posteriores. Ou seja, senhores, o que isso significa dizer? Que nós, inevitavelmente, somos seres sociais. Inevitavelmente, nós participamos de múltiplas instituições. Um outro pensador clássico da sociologia será Emile Durkheim. Ele vai escrever um livro chamado Suicídio, e ele vai justamente explicar os motivos pelos quais as pessoas chegam ao suicídio. Ele vai classificar 3 tipos de suicídio, né? O suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. Mas, senhores, pelos estudos recentes da psicologia, o suicídio é a única doença, e a depressão, né, estão correlacionadas. A depressão, por exemplo, ela é a única doença psicossomática que pode levar ao suicídio. Nenhuma outra doença faz isso. Porque o suicídio é a eliminação integral direta do eu físico e eu psíquico. Mas por que isso tende a acontecer? Todos os dados, senhoras e senhores, e os lastros de pesquisa e constatações sobre essas pessoas que praticam suicídio, nós verificaremos afrouxamentos nos seus laços sociais / institucionais dentro da sua convivência na sociedade. Então, por exemplo, essa pessoa pode ter tido, ela pode não ter sido aceita em um grupo religioso, ou então em um grupo de trabalho, ou então ter pouco tipo de amizade. Então, as pessoas que de alguma forma não estão fazendo parte dessas múltiplas instituições, nós, de alguma forma, nós chamamos essas pessoas de marginais, né, de marginalizados. Hoje o termo marginal ele se transformou em sinônimo de infrator da lei, não é? Aquele que rouba, aquele que pratica algum tipo de crime, justamente porque, senhores, porque ele não condiz com as regras de sociabilidade. Né? Disse então que ele tem uma tendência à exclusão, né? Ele não está incluído de forma integral a essas múltiplas instituições que fazem parte da nossa sociedade. E se os senhores observarem bem, caríssimos, a todo momento nós estamos em instituições sociais, a todo instante. Nós estamos com a instituição família quando acordamos, depois vamos para a instituição escolar, vamos ao final de semana para a instituição igreja, nos encontramos com a instituição amigos, que também é uma extensão da família. Nossos pais chegam a casa depois da instituição trabalho no final do dia. Então percebam, nós a todo momento estamos envolvidos em grupos sociais. Portanto, senhores, fazendo uma breve análise da nossa vida, do nosso contexto, a todo instante nós estamos em inclusão. Né? Há uma tendência cada vez maior sobre nós, por sermos seres sociais, a buscarmos inclusões nos mais variados grupos a todo instante. Né? Seja no grupo da natação, seja até no grupo das redes sociais, do WhatsApp, por exemplo, a gente busca essa integração. Né? E, senhoras e senhores, o outro lado da moeda, portanto, tem a ver com a não inclusão, que tem a ver com a exclusão. Feita, senhoras e senhores, essa brevíssima introdução, esse brevíssimo plano de voo inicial, a gente vai começar a traçar, portanto, os aspectos relativos à exclusão, quais são as características multidimensionais que faz parte dessa exclusão, né? E o que nós temos como propostas para revertermos esse quadro de exclusão. Então, esse é o primeiro ponto. A exclusão ela não tem a ver apenas com a questão étnica, ela é multidimensional. Até mesmo um exemplo, como a gente utilizou, por exemplo, o acesso ao cinema, é um exemplo de possibilidades de exclusão multidimensional, multifacetada. Existe a exclusão financeira, existe a exclusão de deficiência, existe a exclusão geográfica, várias outras. Né? Então, senhores, esse é o primeiro grande ponto. Então, quando a gente fala de exclusão, a gente pode, em qualquer aspecto, em qualquer dimensão da vida humana, a gente pode elencar pontos de exclusão. Por exemplo, quando o assunto é sexualidade, tem exclusão? Tem. Existem elementos de exclusão na sociedade. O aspecto étnico, nossa, e aí a gente teria muito. Deficiência física e mental, tem muito. Questões religiosas, tem também. Enfim, orientações sexuais, como já abordamos. Então, senhores, esse é o primeiro aspecto relativo à exclusão e à inclusão como questões sociais, e são temas contemporâneos. São temas da nossa contemporaneidade, da nossa atualidade, e que é um tema que vai se arrastando, senhores, porque as pessoas que hoje são excluídas majoritariamente das múltiplas instituições, ou da maioria das instituições, são pessoas que lutam, senhoras e senhores, para conquistar espaços, conquistar visibilidade, conquistar direitos e conquistar a aceitabilidade.
não querem necessariamente conquistar a concordância com os atos, mas a aceitabilidade de que a sua diferença, a sua existência, ela é uma existência. Né? Agora, senhores, qual seria necessariamente o aspecto mais emblemático relativo à exclusão social? O ponto que vai, ou seja, o combustível da exclusão social, como os senhores podem imaginar, é a discriminação e é também o preconceito. Né? Não tem como falar de exclusão social, senhores, sem falarmos do chamado das dimensões da discriminação e das dimensões do preconceito. Né? Quando a gente fala, por exemplo, desses elementos, ou seja, do fato, enfim, dessa característica, senhoras e senhores, como típica da nossa sociedade, ou seja, a exclusão social, portanto, a não participação integral de vários grupos de pessoas nas múltiplas dimensões da sociedade, nós necessariamente falamos da discriminação. Né? Essa foto, eu acho ela belíssima por variadas razões. Por variadas e por múltiplas razões, com a voz embargada de emoção. Primeiro, que o sorriso, mundialmente, atemporalmente, transcendentalmente, em todas as religiões, em todas as culturas, em todas as sociedades, representa alegria. Alegria é o estado pleno de completude entre o que temos dentro e o que está fora de nós. É o sentimento de integralidade completa conosco, o cosmos e o ambiente ao qual nós estamos ao redor. Pode ser efêmero, pode ser veloz, pode ser rápido, pode. Mas uma vez sendo possível narrar essa felicidade, nós vamos expressá-la através de um sorriso. Seja no começo, seja durante ou seja ao final. Portanto, aqui nós estamos falando de uma imagem, senhores, que tem como marca mundial, global, transcendental, para além dos tempos, o símbolo máximo do que nós chamamos de alegria. E a jovem, ele tem síndrome de Down, como nós estamos vendo. Ele tem, portanto, uma deficiência cognitiva, o que não foi empecilho, portanto, para ser um músico violinista. Mas por que também tem uma carga muito importante, senhores? Porque dos instrumentos musicais, né, os mais difíceis, né, nós temos os instrumentos de cordas e depois os instrumentos de sopros vão ficando os mais fáceis. Se nós tomarmos eu fiz uma pesquisa certa vez, senhores, o instrumento mais difícil de se aprender é a harpa. Depois da harpa vem o violino, depois vem o piano, o violoncelo e os instrumentos de cordas. E ele está aprendendo, ou seja, um violino, ele está se posicionando para tocar um violino, que exige muito que capacidade cognitiva para fazer a expressão sonora desse instrumento. E a síndrome de Down, ela tem, além de uma pequena deficiência física, ela carrega também uma deficiência pequena cognitiva. Mas ele está comprovando que isso é possível. Ele está comprovando que isso é possível, mas também ele está comprovando porque ele teve possibilidade de comprovar isso. Seja numa escola inclusiva, seja uma família que dá apoio, seja num professor que o estimula, enfim, há questões ao redor dele que faz com que ele se sinta incluído, faz com que ele não se sinta fora do contexto e o mais belo de tudo, com a voz embargada de emoção, ele se sinta feliz. Mas, senhoras e senhores, para que isso aconteça, para que essa completude surja, nós temos que sobrevoar e perpassar a discriminação. E a discriminação, senhoras e senhores, ela sem dúvidas, ela tem a ver com esse cenário atual que nós estamos vendo e tem a ver também, senhoras e senhores, com a ideia da diferenciação daquele que é diferente, né? O conceito de discriminação, senhores, ele significa, na verdade, ele faz menção ao ato de distinguir, ou seja, ao ato de diferenciar. Caríssimos, paremos breves minutos para fazermos uma reflexão. Desde o primeiro hominídeo que pisou no planeta até hoje, e até o último que virá antes para as múltiplas religiões da volta de Cristo, do juízo final, da explosão renovada do Big Bang, não importa. Do começo até o último hominídeo que pisar nessa terra, a pergunta é, somos iguais? Mesmo as pessoas que pertencem a uma mesma sociedade são iguais? Vamos afunilar, a uma mesma sociedade e uma mesma religião são iguais? A uma mesma sociedade, uma mesma religião e uma mesma família são iguais? Nunca, senhores. Então o que a gente observa é que ao longo da história humana, a diferença é uma marca, senhoras e senhores, da nossa condição humana.
A nossa diferenciação, ela tem a ver com a nossa marca de condição, de existência. Por mais que a pessoa, inclusive, seja gêmeas, ela terá traços de diferenciação gigantescas, né, por variadas questões. Ora, portanto, acentuar essa distinção e fazer com que ela seja uma pauta de diferenciação entre as múltiplas pessoas, o que significa isso? Significa utilizar uma condição existencial de todas as sociedades humanas, portanto, uma condição circunstancial humana, e transformar isso em um ato de diferenciação entre pessoas, com muita carga de um outro problema gigantesco na nossa sociedade, que é o preconceito. Uma pausa e um parênteses para essa palavra chamada preconceito. Ela é uma união, como os senhores podem observar, de um prefixo pré e uma outra palavra conceito. O pré, ele é um prefixo que tem a ver justamente com a ideia de prévio, a ideia de anterioridade. Compreendem? Então, o conceito é a definição de algo. Definição é o quê? Do latim significa dar fim. Quando a gente pega, por exemplo, senhores, o conceito de maçã, a gente fala fruta avermelhada da família das frutas vermelhas com a casca lisa. Esse é o conceito de maçã. Agora, se a gente, por exemplo, diz o que é uma maçã e a outra pessoa responde é uma fruta cítrica, ela tem uma coroa na ponta e ela tem vários pontos que lembram espinho em toda a sua casca cacarejada. Né? A gente poderia dizer áspera, a gente vai dizer não, mas isso é um abacaxi. Né? Ou seja, o preconceito, senhores, é um posicionamento antes do conhecimento integral do conceito de alguma coisa. Ou seja, o preconceito é a demonstração de não conhecimento sobre algo. Né? Porque a partir do momento que se conhece aquilo e que faz uma exemplificação sobre, utilizando ainda a distinção, nós temos outro passo que é a discriminação. Então o preconceito, senhoras e senhores, é um posicionamento sem querer, sem conhecer aquilo do que estamos falando de forma profunda, e mesmo assim, em algumas vezes, não há inclinação para querer conhecer do que se trata. A ideia é fazer uma postulação para necessariamente fazer uma distinção entre o que se fala e entre o que se defende. Né? Ora, imagine isso, portanto, fechado esse parênteses, sendo colocado na nossa sociedade. Sendo colocado, uma coisa é fazer uma distinção entre objetos, entre frutas, entre alimentos, entre roupas, entre viagens. Ora, tudo bem. Eu prefiro sopa a creme de lentilhas, eu prefiro cenoura a beterraba, eu prefiro serras à praia, eu prefiro livros palpáveis a livros digitais. Enfim, isso parece que é imanente à nossa condição de buscar, né, aquilo que nos deixa de alguma forma, senhores. Bem, agora, quando isso é aplicado, senhoras e senhores, dentro de um contexto de sociabilidade humana, uma maçã não vai ficar triste conosco por conta de nós não gostarmos dela, ou por nós não conseguirmos caracterizá-la de forma conceitual e integral. Agora, uma pessoa vai, talvez porque ela seja pobre, ou porque ela seja bissexual, ou porque ela seja homossexual, porque ela seja ateia, ou porque ela pode ser, por exemplo, membro de uma religião de matriz africana, ou então porque ela é agnóstica. Então, já um ser humano tem essa capacidade psicognitiva de desenvolver tristeza, de desenvolver agonia, de desenvolver sentimento de inferioridade à medida que falas de discriminação, falas de preconceito são direcionadas a ela. Com o propósito, e nós verificaremos que isso é muito nítido, de exclusão. Com o propósito, senhoras e senhores, de impacto sobre a sua própria pessoa, sobre a própria personalidade, sobre como ela se vê, como ela se enxerga dentro de uma sociedade. E a gente tem múltiplos exemplos de discriminação. Né? Se a gente pega, por exemplo, o fato da homofobia é um exemplo de discriminação. A gordofobia tem sido muito latente hoje, é uma discriminação. O bullying escolar é uma discriminação. A religiofobia, né? Ou seja, a crítica contra os religiosos, e também o ateísmofobia, ele é uma prática contra... Ou seja, essas dimensões de não aceitabilidade das diferenças que resultam em práticas discriminatórias e preconceituosas, elas são múltiplas. Elas existem, senhoras e senhores, das mais diversas formas e nas mais diversas circunstâncias do nosso contexto social.
Quando a gente fala, portanto, de discriminação, existe aquela discriminação, senhoras e senhores, que ela ocorre a partir, por exemplo, de questões físicas, né, de alguém. Talvez seja o corte de cabelo, talvez seja os seus dentes, talvez seja o seu peso, talvez seja a sua altura, talvez seja a sua, os seus olhos, a sua boca. Existe discriminação que são pautadas numa questão física. E tem discriminações e preconceitos que resultam em exclusões que estão relacionadas, senhoras e senhores, a critérios comportamentais. Seja porque ela é uma pessoa ateia, seja porque ela é homossexual, bissexual, transexual, seja porque ela é agnóstica, seja porque ela é vegana, seja porque ela é vegetariana. Então há uma série de discriminações e preconceitos para questões físicas e também para as questões comportamentais. Agora, existe também, senhoras e senhores, as discriminações que são verbais. A pessoa utiliza palavras ou gestos, né? Mas aqui verbais no sentido de expressão de fala, e tem aquelas que são discriminações não verbais, seja num gesto, seja num olhar, seja em não querer fazer parte de um mesmo contexto em que há pessoas que são diferentes, né? Certa vez, senhoras e senhores, ouvi de várias pessoas. Estávamos em um ciclo de debates, inclusive sobre questões transnacionais e internacionais, sobre defesas de minorias sociais, e houve uma fala, né, de uma pessoa, inclusive, muito importante naquele contexto social, dizendo: olha, eu sempre dou a instrução de não fazer, de minha família não se encontrar muito com pessoas que têm orientações sexuais diferenciadas, porque pode ser que elas estimulem a minha família a ter outras formatações. Claro que houve um silêncio, né? A gente não haveria necessidade de sair com pedras e varapau sobre a pessoa, isso não é uma característica, senhores, mas a conversa tem que existir, né? A troca de percepções tem que existir. Aí houve outros professores que se posicionaram em relação a esse professor, né? Não foi um âmbito universitário, mas senhores, observem, caríssimos e caríssimas, que existem essas perspectivas. Quando a gente fala, senhores, da nossa Constituição, por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal, ela proíbe, ela considera o ato discriminatório, qualquer que seja, algo totalmente negado, totalmente algo condenável, senhoras e senhores, todo tipo de discriminação que exista no nosso país. O artigo 5º da nossa Constituição, ele é muito enfático nisso, né? O artigo 5º, senhoras e senhores, ele diz o seguinte: são iguais perante a lei, todos os brasileiros, homem e mulher, vedado qualquer tipo de discriminação física, química, por raça, por cor, por etnia, por religião, por qualquer forma de orientação, senhoras e senhores. Qualquer discriminação, ela existe e ela é condenável pela nossa Constituição Federal. Essa imagem é uma pessoa que está em situação de rua. Ela está dormindo na praça de Sófia, na capital da Bulgária, em novembro de 2014. Por que ela está ali? Ela é uma imigrante. Né? E como nós verificaremos, muitos dos imigrantes que estão saindo do norte da África, do Oriente Médio, indo para a Europa, eles sofrem discriminações. São pessoas que são para os europeus consideradas diferentes, inferiores, com religiões e costumes que são considerados estranhos e que não deveriam ser tão aceitáveis, caríssimas e caríssimos, por essas sociedades, por aquelas pessoas. Caríssimos, nós daremos continuidade a esse sobrevoo. Falaremos, por exemplo, nos próximos tópicos sobre discriminação racial, sobre discriminação positiva, sobre discriminação contra pessoas com deficiência, contra orientações sexuais, e verificaremos como andam esses movimentos e, claro, fazer algumas dicas sobre, caríssimas e caríssimos, alguma filmografia que trate desse tema, que debata esse tema, que converse sobre essas questões. Não é? Gostaria, caríssimas e caríssimos, de endereçar a todos um fortíssimo abraço, cheio de saudades. Nós daremos continuidade a essa reflexão. Tenho certeza que muitos dos senhores já estão fazendo belíssimas pausas reflexivas sobre um tema que é realmente, deveras, muito importante para todos nós. Estou a postos, senhores, para qualquer eventual solicitação que os senhores desejarem fazer, para trocarmos percepções sobre esse tema. Um grande afetuoso abraço, fiquem com Deus, maravilhosa semana e até o nosso próximo encontro.